Primeiro, mais uma vez, bom dia a todos os nossos amigos aqui da FM 104. A importância de nós estarmos hoje na ouvidoria, já pelo terceiro ano consecutivo, é justamente apresentar vários projetos como esses, que na sua grande maioria, 90% dos projetos que eu tenho apresentado, são oriundos da ouvidoria, de reclamações, sugestões, críticas. Né? Tem muitos deles que são polêmicos, como é o caso do rodízio, né? Mas tudo isso foi apresentado através de sugestões... Reclames da população. Da população, né? Exatamente. Legal. Agora, no caso das mulheres aí, há exemplo do que já existe, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Há um vagão cor-de-rosa, né? Ou no metrô, no trem, enfim. E as mulheres têm essa exclusividade de... vamos dizer, serem acomodadas nesse vagão. Isso acontece por conta de assédios, de incômodos que as mulheres sofrem, Evandro? Ah, demais. Demais. Se nós formos observar hoje o que tem acontecido, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, nesse sentido do assédio, então esse programa começou a ser feito lá pelo Rio de Janeiro, né, quando foi elaborado esse projeto do vagão, vamos assim dizer, o vagão rosa, que você mesmo citou, e justamente para que as mulheres se sintam mais à vontade. Lógico, elas não são obrigadas aí. Muitas vezes, se ela está com o seu marido, não precisa. Não tem jeito. Está com outra pessoa, com um filho, e não quer ficar nesse vagão rosa, não tem problema. Mas para aquelas que se sentem incomodadas, justamente tem essa oportunidade de estar nesse vagão, né, exclusivo para elas. Legal. Porque tem uma turma afogada, né? Tem uns caras afogados mesmo, que passa assim, ralando assim, né? O cara vai com a vara do violino já meio afiado. Eu vou te falar. Quando passa atrás de mim, eu já fico assim, opa, aí não. 7 horas e 14 minutos são os cabeças da notícia ao vivo. Conversamos com o deputado Evandro Gala. João, bom dia, João. João Zisman, do Guardião Notícias. Bom dia Pop, bom dia deputado Evandro Gala, bom dia Terra, bom dia Marco Arnoldi, bom dia Celson. Você sabe que eu não falei nada do linguarudo, né? Porque sou de casa, né? Entendeu? Daqui a pouco ele vem. Pop, eu conversava um pouco antes com o deputado Gala e queria nacionalizar um pouco a questão, né? Um tema que está sendo bastante explorado esses últimos dias, que é a nomeação, a indicação do deputado pastor Marcos Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. É evangélico, tem uma igreja própria, e eu perguntava aqui ao deputado, e volto a perguntar agora para todos os ouvintes, a questão o que é que o deputado vê com essa celeuma que se faz em relação à indicação do deputado evangélico, notadamente contrário às questões de união estável entre homossexuais, enfim. O que é que o senhor acha dessa celeuma toda, deputado? João, eu estava falando contigo no Fala do Ar. Se eu for buscar pelo dicionário, a palavra minoria significa inferioridade de número ou parte menos numerosa. Se nós vamos estar colocando na ponta do lápis, em relação à parte dos evangélicos ou protestantes, são minoria hoje no nosso país. Se vamos colocar em relação a isso, na parte de minorias. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se vamos observar pela parte da história, vamos puxar dos séculos passados, aqueles que foram mais perseguidos, que foram mortos, queimados, pisoteados, colocados em arenas, foram os protestantes. Só que eu não vou colocar esse tema, não vou querer trazer isso em relação a números. Quem foi mais e quem foi menos. Nós estamos tratando de direitos humanos. Então, não tem que ter violência, seja em relação para os evangélicos, nem para os católicos, no sentido da parte da religião, muito menos no sentido de gênero. Né? Aquele que quer ter decidiu, tomou essa decisão de ter uma relação afetiva, também não tem que ter violência nenhuma. Então, no momento que hoje um pastor evangélico assume essa comissão de direitos humanos, por que toda essa perseguição, por que toda essa briga? Vou trazer aqui para a Câmara Legislativa. No último mandato, teve 2 presidentes da Comissão de Direitos Humanos que são evangélicos. Um é o Bispo Renato e o outro foi o deputado Agnaldo Jesus. E em nenhum momento houve essa briga toda. Um foi pastor e o outro é bispo. É pastor e o outro é bispo. E aí, qual o problema em relação a isso? Vamos dizer assim, essa rejeição se deu, segundo as informações que a gente tem, porque ele postava na internet algumas mensagens
discriminatórias com relação a essas minorias. Pelo menos foi o que eu entendi. É isso mesmo, João? A questão, o foco principal da discussão foi em cima dessas postagens que o deputado Marcos Feliciano fazia à época, né? Agora, eu concordo com o deputado, eu acho que a questão perdeu um pouco do foco. Tenho a impressão que não é uma discussão entre o fato de ser evangélico ou não, ou ter uma posição firme em determinada situação, principalmente no que tange à união homoafetiva. Eu tenho a impressão que perdeu-se o foco da discussão nacional em cima disso. Talvez o nome do deputado Marcos Feliciano não seja o ideal por outras questões que não a formação religiosa dele, mas eu tenho a impressão que o fato dele ser evangélico, já ter uma postura pré-definida em relação a determinado assunto, não inviabiliza a nomeação dele ou de outro qualquer para a função de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que a explicação que o deputado deu em relação à questão da minoria está comprovado, faz parte de minoria também. Eu acho que todos têm direito a debater e discutir e opinar de forma democrática e aberta. Por exemplo, nesse final de semana, a igreja dele foi invadida. Ah, é? Foi. Só pode buscar nos blogs aí, na internet, a igreja dele foi invadida. Aí volta-se a questão da intolerância, né? Exato. Agora, se fosse a situação inversa, se fosse, por exemplo, um deputado que ele defende a causa homoafetiva, o segmento evangélico estaria invadindo, estaria maltratando, estaria batendo nele, seria isso agora? Mas aconteceu o lado inverso. Eu tenho a impressão que é uma questão para se ficar atento, observando. Eu acho que a sociedade não cabe mais intolerância em qualquer tipo de relação humana, principalmente no universo, no fórum maior de debate do Brasil, que é a Câmara, o Congresso Nacional.